Dando sequência, então, às nossas palestras, para falar sobre projetos de crédito de carbonos e benefícios, o nosso próximo palestrante será o Dr. Carlos Sanqueta. Ele é engenheiro florestal da UFPR, PhD em Ecologia e Manejo de Recursos Florestais e é membro do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, IPCC. Dr. Carlos Sanqueta, a palavra é sua. Ok, muito obrigado pelo convite, né? Fico muito feliz de poder compartilhar aqui alguns minutos com vocês sobre esse importante tema do nosso webinar. Muito obrigado e um cumprimento a todos que estão na audiência. Bom, o nosso tempo é bastante curto, então eu vou direto aqui ao ponto, né? Vamos falar sobre esse assunto importante, né? Que é exatamente transformar tudo isso que nós estamos discutindo aqui em projetos efetivamente viáveis para o mercado. Bom, então nossa fala aqui será sobre projetos para crédito de carbono e benefícios. Eu previ aqui alguns temas, falar um pouco, né, o que é um projeto de carbono, as mudanças climáticas, falar um pouquinho rapidamente sobre isso, o Acordo de Paris, os mercados de carbono, os escopos de projetos e os elementos técnicos, e fazer uma síntese final. Então, o projeto de carbono, o que ele é em síntese? É um estudo estruturado sobre a redução de emissões de gases de efeito estufa ou remoção de CO2. Nós temos que ter isso em mente. Eles podem ser desenvolvidos com viés mercadológico, para os padrões de mercado internacionais, normalmente, nacionais, e eventualmente não para o mercado, como, por exemplo, o ABC, para fins de financiamento, para obter outros benefícios diretos e indiretos. Tudo isso está atrelado à questão das mudanças climáticas. Os principais gases de efeito estufa são CO2, CH4 e N2O, mas temos outros gases de efeito estufa que são emitidos naturalmente, mas também são emitidos por via antropogênica, pelas emissões dos combustíveis fósseis, né, pela atividade de tratamento de resíduos, de dejetos, de efluentes, e também na agricultura, na pecuária, nas atividades florestais. Enfim, nós temos aumentado as nossas emissões de gases de efeito estufa, saltando de um patamar histórico de 280 partes por milhão para 420 partes por milhão. Esses gases, então, os GEs são importantes, esses três são os mais importantes, né? Eles têm características próprias e nós devemos reduzi-los na medida que eles não trazem benefícios, pelo contrário, trazem efeitos negativos. Eles são previstos já da Convenção Quadro da ONU sobre Mudanças Climáticas desde 1994, e passando pelo Protocolo de Kyoto, em 1997, que foi ratificado em 2004, passando a vigorar em 2005, que prevê a redução desses gases em 5% pelos países industrializados, e agora, com o Acordo de Paris, se expande para todos os países do globo, pelo menos os signatários, para um aumento que depende caso a caso, de país a país. Como vocês bem sabem, tem a NDC brasileira, Contribuição Nacionalmente Determinada, que prevê a redução significativa de gases de efeito estufa até 2025, e até 2030. Então, nós temos que fazer a nossa lição de casa. Nessa linha do tempo, nós temos a Convenção Quadro, nós temos o Protocolo de Kyoto, a sua ratificação, entrada em vigor, os dois períodos de compromisso do Protocolo de Kyoto, e agora vivemos a era do Acordo de Paris. Estamos vivendo exatamente nesta semana a COP27, né, que deve regular aí mais detalhes, né, deve apresentar mais detalhes do funcionamento dos artigos do artigo 6º, né, que trata dos mecanismos de mercado. Nós precisamos estar muito antenados à questão dos mecanismos de mercado que derivam desta COP. Então, na COP 27, agora em Sharm el-Sheikh, no Egito, estão sendo discutidos, entre outros tantos aspectos, né, também a questão dos mecanismos de mercado. Os novos mecanismos de projetos de carbono estão nos artigos 6.2 e 6.4, né, e já foram regulamentados alguns aspectos concernentes ao mercado de carbono na COP26, anterior em Glasgow, e agora na COP27, novas regulamentações estão e serão decididas e abrirão muitas oportunidades para o setor agropecuário e florestal, o AFULO de uma forma geral. Muito importante desenvolver projetos que sejam aderentes ao mercado. Só vende crédito para quem quer comprar, qualquer mercado é assim. Nós temos muitas atividades importantes e relevantes para diminuir as emissões, mas nós só conseguimos
converter isto para efeito de mercado se nós estivermos aderentes, plenamente antenados com as condicionantes do mercado. Podemos fazer ILPF, podemos fazer agricultura regenerativa, mas se nós não tivermos as premissas, né, básicas, requisitos fundamentais para as metodologias, nós não teremos projetos de crédito de carbono e nem a comercialização de crédito de carbono. Exemplo, eu tenho estudado bastante as metodologias de carbono no solo, de agricultura regenerativa, de uma forma geral, e não temos nenhum projeto registrado na principal plataforma de registro de projetos de crédito de carbono, que é a plataforma Verra, padrões VCS, porque nós não atendemos uma coisa essencial, que é a chamada adicionalidade. Sem adicionalidade, nós não temos elegibilidade, portanto, não acessamos o mercado. Por isso, é importante entender o mercado. Entender tecnicamente é fundamental, vital, porém, os mecanismos de mercado são fundamentais. E nós temos mercados globais, tivemos o MMDL, agora os seus sucedâneos, né, que vem com o Acordo de Paris, aí temos 2 mecanismos de mercado previstos, temos os padrões aí dos mercados nacionais e regionais. O Brasil abre o seu MBRE a partir do decreto 11.075, mas estamos aguardando o PL 412, precisamos de marco regulatório em nível legal, em nível de Congresso Nacional. Temos os mercados voluntários, o principal padrão do mercado voluntário hoje são os padrões Verra, VCS, Verified Carbon Standard, e CCB, Gold Standard também, Social Carbon, entre outros, né? Então, precisamos estar muito ligados a estas metodologias, esses padrões de mercado. Caso contrário, como eu disse, não acessaremos esse mercado bilionário. Quais são os tipos de projetos, escopos de projetos? Energias, resíduos, indústrias, outros, e o AFOLU, agricultura, floresta e outros usos da terra. Agora se chama de agricultura regenerativa, se chama de Blue Carbon, se chama de Red, tem várias vertentes, né? Mas nós temos aí várias possibilidades de desenvolver projetos, inclusive a AR, né, a Forestation Reforestation, e afinal, um ILPF é a Forestation Reforestation ou é a agricultura? Né? Às vezes fica na dúvida, mas nós temos que acessar lá os acordos de Marrakech, que prevê, né, alguns regulamentos do que é floresta, do que é sistema não florestal ou agrícola. Estima-se que tenhamos aí por volta de 170 possíveis tipos de projetos de crédito de carbono, né, dos quais uma boa parte nós podemos ver aqui são na agricultura, são nas florestas, são na energia e assim por diante. Então, sobram possibilidades de fazermos projetos de crédito de carbono. E o Brasil foi um importante player, o terceiro maior gerador de crédito de carbono na época do MDL e também agora é líder no mercado voluntário. Quais são as modalidades possíveis no agro, né? Não temos muito tempo, temos que dar uma acelerada aqui para falar das coisas que são realmente relevantes, né? Manejo de animais e esterco. Então, saímos um pouco do contexto aqui da planta e vamos para os animais, criação animal. Temos um potencial imenso nesta área, né? Tanto para o manejo de animais, quanto para o esterco, os dejetos e assim por diante. Tanto na suíno, na bovino, e na ave e assim por diante. O aumento da estocagem de carbono em sistemas agrícolas, né, com bioinsumos, com coberturas verdes, né, com ILPF, ou sistemas integrados, de uma forma geral. Né, temos redução de fertilizantes nitrogenados, entre outras possibilidades. Todos esses devem estar conectados com metodologias, né, do mercado, muito importante. Manejo de insumos, nitrogenados e bioinsumos, bastante importante. Nós temos realizado em cooperação com empresas desse setor importantes estudos, né, que mostram exatamente como que o carbono pode ser reduzido, né, e demonstrar a sua adicionalidade. Isso é fundamental, né? Nós nem sempre temos elegibilidade, e para isso, aí está a virada de chave. Como encontrar a elegibilidade e acessar esse mercado? Projetos de redução de emissões, nós conseguimos fazer, mas viabilizar isso em termos de mercado tem outros elementos. Energias renováveis, o biogás, né? Biomassa. Agora há pouco estava dando uma palestra aqui na ACR, eu estou em Caçador, na Associação Catarinense dos Reflorestadores, e o potencial dos pellets, por exemplo, da biomassa, de uma forma geral, bastante grande. Mas várias outras energias, né, sobram aí nas propriedades rurais. Visitamos uma propriedade, inclusive com o Charles, recentemente no Mato Grosso, e vimos como que as fazendas estão adotando a energia solar, né, nas suas instalações. Muito importante isso. Poderíamos ter um grande projeto de energia solar no agro, não só pensando em planta, não só pensando em dejetos ou florestas. Podemos ter outras oportunidades, outros carbonos aí possíveis de serem acessados. Projetos
também em processos agroindustriais no agro, né? Temos um potencial imenso, né, no setor de agroindústria, que nós não estamos explorando, né? Setor de abatedouros bovinos, né, laticínios, indústrias de alimentos de uma forma geral, né, celulose e papel, etc, etc. E aqui, né, meu maior foco de interesse tem sido ultimamente o reflorestamento. Hoje tem empresas aí, foi anunciado, né, uma formação de uma empresa, né, recente aí com o Itaú, com o Suzano, com o Marfrig, entre outros, né, Vale, uma empresa que deve investir pesado aí em reflorestar alguns milhões de hectares. É a hora e a vez do reflorestamento, né, da atividade de reflorestamento, principalmente com espécies nativas. Os nossos sistemas integrados hoje usam basicamente eucaliptos, e o mercado quer biodiversidade, né? Eu conheço bem também essa fazenda que foi mencionada, né? E estamos em sintonia bastante com os proprietários dessa fazenda, né? Da Santa Efigênia, né? E temos, né, observado realmente que é um exemplo, né? Mas precisamos pensar como superar esse obstáculo de acesso ao mercado com as espécies nativas, né? Porque o eucaliptus é uma espécie que tem, né, as suas características, e eu gosto muito, porque é uma espécie muito importante do ponto de vista econômico, mas o mercado quer mais, né? Então precisamos atender ao mercado, porque ele é o nosso comprador. Desmatamento evitado. Hoje o Brasil é o campeão mundial de projetos RED, né? Não vou falar muito aqui, mas hoje o Brasil é um grande beneficiário disso. Vale a pena conservar florestas, vale a pena nós evitarmos o desmatamento. O que nós devemos fazer para ter bons projetos? Os elementos técnicos. Primeiro, pergunta: elegibilidade. O projeto é elegível para o mercado? Ele reduz ou remove gás de efeito estufa? Tenho que demonstrar a linha de base, a adicionalidade, fazer os cálculos. Tenho que saber usar a metodologia. Ele tem escala. Propriedades pequenas, muito pequenas, nós temos que agrupar, porque os custos de registro, validação, verificação e certificação são expressivos. Então, nós precisamos ter escala. Temos que saber trabalhar com essa questão da escala. Definir um padrão de mercado. Vamos acessar o mercado regulado, não regulado, offsets, mercado doméstico, que teremos aí em breve no Brasil. Por enquanto, não temos mercado doméstico no Brasil para crédito de carbono. Isso é uma realidade. Definir um padrão é fundamental. Fazer análise de viabilidade. Todo projeto de crédito de carbono, antes de mais nada, é um negócio que deve parar de pé, como se diz, né? Estudo técnico, estudo econômico, fluxo de caixa, VPL, TIR, outros parâmetros. Temos que ter viabilidade econômica, não só técnica, aderente aos padrões de mercado, adicionalidade, elegibilidade, linha de base, tudo, monitoramento, todos os preceitos do mercado e dos padrões, mas também ser viável economicamente. Para isso, eu recomendo sempre fazer um PIN, elaborar um PIN, Project Idea Note, que é um estudo de viabilidade das questões técnicas, metodológicas, padrões do mercado, toda a quantificação de projeção de crédito de carbono e também um estudo econômico, sem o qual o nosso projeto não vai adiante. Então, muito importante entender esses conceitos, a elegibilidade, né? Depois, na sequência, na medida que esse projeto é viável, é elegível para o mercado e também é economicamente viável, nós vamos elaborar o DCP, ou PDD, né? Às vezes, hoje também tem outros termos, mas é a linguagem normal, que é o projeto em si, né? O PDD. Aplicando uma metodologia adequada. Existem várias metodologias para a agricultura, né? Tem a VM0017, VM0042, tem da Social Carbon, também tem o SCM0005, 0003, 00, entre outros, né? Tenho que demonstrar a linha de base. Qual seria o cenário sem o projeto? Vai ter tal emissão, tal remoção. Adicionalidade, o que eu estou fazendo a mais? Além da prática comum. Muitas questões esbarram na demonstração da adicionalidade, sem a qual não acessamos esse mercado. E calcular as reduções ou remoções líquidas antrópicas com o projeto e definir alguns impactos socioambientais. É isso que o mercado precisa, isso que o mercado quer. Nós tenhamos uma boa pegada social também, conectada ao nosso projeto, não só carbono, muito além do carbono, social e também de biodiversidade. Hoje o mercado valoriza os co-benefícios. Eu tenho uma atuação, um projeto, né, já há mais de 10 anos lá na Amazônia, e ele foi vendido 150 mil créditos agora, $20 a tonelada. Por quê? Tem excelentes co-benefícios. Por falar em benefícios, quais são os benefícios dos projetos de crédito de carbono? Nós temos que estar aqui muito ligados, né, nos objetivos do desenvolvimento sustentável. Nós temos aqui o objetivo 13, né?
estava conversando com as empresas de reflorestamento aqui em Santa Catarina e elencamos tudo isso. Nós precisamos hoje, todos os nossos empreendimentos e organizações, pensar em atendimento desses objetivos. Temos trabalhado com o setor de insumos agrícolas para alinhar, identificar quais são esses objetivos, os ODS. E um deles, um dos mais importantes, não menos que os outros, mas também não mais, mas igualmente importante, o 13, de combate às alterações climáticas. Então, hoje, todo esse contexto está muito relacionado ao chamado ESG. Além do mercado de carbono, nós temos que ter a compliance, o nosso ESG. E nós temos também as oportunidades mercadológicas. As duas frentes valorizam o nosso ativo, né? Nós temos que trabalhar numa governança melhor, né? Com os nossos stakeholders, com os nossos compradores, com os nossos financiadores. Os bancos estão exigindo, o BNDES está exigindo, o BRDE, outras organizações internacionais estão exigindo uma melhor governança dos nossos empreendimentos. E sobreviveremos e teremos êxito com uma boa governança social e ambiental e climática, nesse contexto. Ou vamos aguardar a regulação, vir imposto de carbono, termos como prevê o decreto 11.075. Todos os setores da economia deverão fazer seus inventários de emissões. Por outro lado, nós podemos enxergar o meio copo cheio, né? Não o meio copo vazio, que são as cobranças, as exigências, as barreiras, né, que surgirão na nossa frente, mas as oportunidades que o mercado se abre, nos dá a possibilidade de atuar. E também obter melhor financiamento. Então, nós temos aí grandes oportunidades nesse contexto, obter, né, melhor taxa de juros, melhor financiamento dos nossos negócios. Bom, eu quis falar rapidamente sobre alguns aspectos relacionados ao mercado de carbono e os créditos de carbono. Eu sempre tenho postado 2 ou 3 matérias toda semana aqui nesse canal, né, do YouTube, do Instagram e do Facebook. Importante nós estarmos sempre antenados, evoluirmos, conhecermos melhor esse mercado, acessarmos esse mercado concretamente, não apenas, né, em tese, mas na prática. E precisamos trabalhar bastante nessa direção para viabilizar os nossos projetos no agro. Muito obrigado, fico à disposição. Um abraço aí, Charles. Bom, doutor Sanqueta, obrigado aí pela colaboração. Há muitas dúvidas, deu uma mini aula para a gente aí sobre projetos de carbono e foi interessante essa provocação em relação ao cuidado e aos detalhes que precisam ser previstos, né, diante desse tipo de projeto. Agradeço demais a colaboração.